Fala, concurseiro, você que enfrentará Instituto Selecom como banca, eu trago um assunto muito recorrente nas últimas provas, muito tranquilo, versa sobre verbos, tá? Então a gente vai dominar aqui, trago questões recentes, fique comigo até o final. Se é o Instituto Selecom a banca do seu concurso, então fique comigo, beleza? E se você ainda não segue por lá, aí @gramaticaflix dessa moral, e por aqui já sabe, faça sua inscrição, se a sua banca é Selecom, FGV, Consulplan, COSEAC. Há diversos vídeos aqui, listas de reproduções com muitos bizus específicos da sua banca. Então, procure aí que você vai achar algum vídeo meu com questões da sua banca, beleza? Então, vamos para aqui a nossa tela. E o assunto de hoje consiste no seguinte: a banca Instituto Selecom, uma banca que está com muitos concursos em andamento, aí espalhados pelo país, concursos grandes, e ela tem cobrado exclusivamente, simplesmente, o conhecimento, a identificação do pretérito imperfeito do indicativo, beleza? Então, se você consegue identificar este modelo de questão, se você consegue identificar um verbo que está flexionado no pretérito imperfeito do indicativo, você acerta a questão, porque ela só cobra isso, ela nem quer saber do valor semântico, como outras bancas fazem. Então, olha, é muito tranquilo, fique comigo. Antes de a gente iniciar aqui, resolver as questões, é importante que você entenda o conceito de conjugação verbal, de verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Você vai precisar disso. Então, o verbo de primeira conjugação é aquele verbo que, quando está no infinitivo, que é a forma nominal dele, ele termina em AR. E o de segunda é R. E o de terceira, IR. Beleza? Então, esses são os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Isso é importante para que a gente caminhe. Então, um exemplo de verbo de primeira: amar. Segunda, vender. Lembrando sempre que esse finalzinho aqui, ó, tá? Aqui, ó, sorrir. Tranquilo? Então, você identifica quando você tem um verbo na forma infinitiva, ele está ali no infinitivo, que é uma das formas nominais, e aí você tem a terminação AR, ele é de primeira. Quando você tem ER, é de segunda, tendo IR, é de terceira. Isso é muito importante, e fique tranquilo que o assunto é muito de boa. Por quê? Você não quer ser professor de português, você quer apenas acertar a questão e pegar a sua vaga. Então é isso que eu vou te ensinar aqui, beleza? Então, para quem quer ser professor de português, este vídeo não resolve. Esse vídeo resolve para quem quer acertar a questão do Selecom. Olha só. O verbo de primeira conjugação, por que eu falei primeiro lá naquela retomada, na tela anterior? Porque o verbo de primeira conjugação, ele flexionado no pretérito imperfeito do indicativo, ele ganha essa terminação aqui, ó, ava, beleza? E aí ele fica cantava. Esse é o bizu. O verbo que no infinitivo está aqui, ó, primeira conjugação, termina em AR, ele no pretérito imperfeito do indicativo, ele ganha o ava. Então, aqui você tem o radical do verbo, beleza? E ele ganha aqui esta desinência, ava. Então fica cantava, beleza? Por quê? Porque ele é terminado em AR. Agora, os verbos de segunda e também os de terceira conjugação, eles vão ganhar aqui, ó, vão ganhar um IA. Vende, que é o radical, vendia. Sorrir, sorria. Então, olha que fácil. Se o verbo terminar em ER ou IR, você ganha aqui o inteligência artificial, IA, beleza? IA, vendia, sorria. Agora, se ele terminar em AR lá no infinitivo, você tem aqui o acréscimo de ava, beleza? Então, é ava ou ia, tá? É ava ou ia. Aqui você já resolve 90%
dos seus problemas. E é isso, acertar as questões. Agora, muito cuidado, porque a gente tem o verbo ser, que aparece demais. E o verbo ser, a forma é era. Beleza? Então, muita atenção, porque se você estiver diante do verbo ser, era. O pretérito imperfeito do verbo ser, nesta conjugação, você tem aqui que ele foge à regra, ele foge àquela regra, era. E do verbo ter, tinha. Do verbo vir, vinha. Do verbo pôr, punha. Beleza? Então, esses camaradas aqui, eles fogem àquela regrinha de lá. Só que a banca pergunta 90% de lá e os outros 10% aqui. Então, quando ela jogar o verbo ser, você já sabe que era. Ah, e se for plural? Eram. Continua aqui o nosso camarada era. Beleza? Então, olha só. Primeira conjugação, ava. Segunda e terceira, ia. Beleza? Cantar, cantava. Vender, vendia. Sorrir, sorria. Há outros verbos, professor. Amar, amava. Beleza? Pretender, pretendia. E assim por diante. Então vamos agora resolver uma questão. Olha aí. 2024, Instituto Selecom, Sapezal, secretário escolar. Fui vítima de assalto e imediatamente comuniquei ao banco. Se o verbo destacado estivesse, olha, no pretérito imperfeito do modo indicativo. Beleza? É o que a gente acabou de ver. Fui é do verbo ser. Ó, fui vítima. Então, é do verbo ser. E como é o pretérito imperfeito do indicativo do verbo ser? Olha aqui a letra A. Era. Difícil isso, gente? Difícil isso? Não é difícil, né? Então, olha aí o nosso gabarito. Vamos para mais uma? Vamos. Olha, o artista mineiro vivia recluso. Aí ele fala, a forma verbal destacada está flexionada no... Olha, a gente tem vivia, que vem do infinitivo viver. Olha a terminação, ER. Quando termina em ER, acrescenta a inteligência artificial. Não é isso? Então, acrescentou a inteligência artificial. Olha lá, vivia. Ele está flexionado no pretérito imperfeito do indicativo. Difícil, gente? Não é difícil, né? Já deu o like, então? Vamos para mais uma. Olha aí. Entrou no pretérito. Ó, comanda a questão. Direto ao ponto. Não tem que enrolar. É para aprender a acertar a questão. No pretérito imperfeito do modo indicativo, a forma verbal seria flexionada como? Entrou, vem de entrar. Não é isso? Aí você tem aqui a terminação AR, primeira conjugação. Então você usa aqui, ó, o nosso radical e acrescenta o quê? Ava. Entrou, entrava. E você tem isso aqui na letra B. Beleza? Olha aqui. Ava, perfeito, não é isso? Tranquilidade. Muito fácil, né? Mais uma, mais uma. Olha aí. Haviam, no mesmo período da safra anterior, 4 usinas haviam concluído a moagem. O verbo em destaque está flexionado no haviam, vem do infinitivo haver. É isso? Haver. Aqui você tem o nosso radical e quando você faz o pretérito imperfeito, o verbo de segunda conjugação, você adiciona a inteligência artificial. E aí ele está no plural. Haviam, perfeito. Então ele está no pretérito imperfeito do indicativo. Olha aqui, pretérito imperfeito do indicativo. Que tranquilidade, não é isso? Maravilha. Vamos para mais uma. Olha aí, Câmara Municipal de Rio Brilhante. Olha, ele trouxe aqui, ouve e fala. Se o verbo destacado estivesse flexionado no pretérito imperfeito do indicativo, teríamos, olha, ouve do verbo haver, não é isso? A gente acrescenta a inteligência artificial porque é de segunda conjugação. Olha aqui, havia, beleza? Havia. Perfeito? Maravilha. Maravilha. E vamos aqui, não terminamos. Eram apenas 5 questões. Agora, se você quer resolver muitas outras questões da banca Instituto Selecom, no vídeo aqui abaixo, na descrição
deixo o link para o meu treinamento de questões de português Selecom. Lá você tem a organização dos assuntos, então eu elenco, eu organizo as questões por assuntos e hoje, no momento da gravação deste vídeo, são 626 questões de português Selecom, organizadas por assuntos. Então, se você quer desvendar o português dessa banca, assim como você verificou aqui nessas questões de pretérito imperfeito, vale a pena você conferir o treinamento Selecom. E é claro, comente aí se você conseguiu identificar por meio desta metodologia muito tranquilo. Lembre, ia e ava. E cuidado com o verbo ser. Era. Foi a primeira questão que a gente trouxe aqui, ó, do verbo ser. Cuidado, beleza? O verbo ser era pretérito imperfeito do indicativo. Beleza? Bons estudos e até mais.